Oi, gente, como é que vocês estão? Eu já tava de novo, como sempre, com muita saudade de vocês. Bom, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre química ambiental, tá? A química ambiental, ela tem aparecido muito no Enem nos últimos anos e ela tem várias opções de cair. Ela vai desde tratamento de água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio. Então, a gente vai observar várias possibilidades para cair química ambiental. Esse não vai ser o único vídeo de ambiental, não. Tem muitas questões de química ambiental. Eu só vou dividir em vários vídeos para não ficar muito cansativo. Então, a gente vai ver algumas questões hoje e outros vídeos numa outra ocasião com outras questões de ambiental também, tá bom? Então, esse primeiro a gente vai falar um pouquinho de NOx e ciclo do nitrogênio. Então, ele vai falar um pouquinho dos compostos nitrogenados. É uma questão que esbarra um pouquinho na química e na biologia, tá? Se você souber biologia, você mata. Se você souber a parte da química, você mata também. Então, ele vai falar dos compostos nitrogenados e ele diz que a melhor possibilidade, né, que vai mais acumular no solo é o acúmulo de substâncias nitrogenadas oxidadas, que de um modo geral a planta absorve melhor os compostos como nitratos, né? Muitas das vezes quando você vai fazer fertilização do solo, até para agilizar o processo de crescimento da planta, às vezes você já bota nitrato já de cara. Aliás, só para aproveitar como o vídeo está bem recente, vocês lembram agora há pouco tempo que teve a explosão lá em Beirute com nitrato de amônio? É mais ou menos isso que a gente está falando agora. Se vocês andaram vendo aí a televisão, o nitrato de amônio, ele é usado como fertilizante. Ali, pelo menos, né, o pessoal usou que estava sendo guardado como se ele fosse fertilizante. Mas tanto fosfatos quanto os nitratos, eles podem tanto ser usados como fertilizante, como eles podem também ser utilizados como bomba. E foi o que aconteceu ali. Ele acabou pegando fogo e acabou explodindo, que é uma das características tanto dos nitratos quanto dos fosfatos, tá? Mas é na forma de nitrato e fosfato que a planta absorve melhor. Então, quase sempre, nitratos e fosfatos servem para essas duas coisas, para fertilizante, mas eles também servem para formar bombas. Então, são bastante perigosos e tem que ser armazenados com muito cuidado, tá? Então, fica aí atentos, porque é uma questão que pode vir a cair agora no Enem. Afinal de contas, foi um problema que abalou bastante, né? Não vou dizer só um país, mas abalou o mundo todo, porque eu acho que todo mundo ficou sensibilizado com o que aconteceu. Mas voltando para a questão, a gente tem lá a espécie nitrogenada mais oxidada, né? Das espécies que ele vai dar para gente, ela é aquela espécie de maior NOx. A gente vai ver como é que calcula os NOx, tá? Então, o que ele quer procurar é justamente essa absorção, né, de nitrato. Ela acontece melhor quando ela está no meio aquoso, tá? E a planta consegue absorver isso melhor. E quando o nitrogênio está na forma mais oxidada, ou seja, com maior NOx. Então, vamos lá. Aqui ele dá pra gente, tá? Esse gráficozinho aqui, né? Esse organogramazinho aqui, ele dá pra gente, tá? Então, vamos analisar ele em cima do ciclo do nitrogênio. Então, ó, o N2 está na atmosfera, tá? O N2 está aqui no ar, 80% do ar basicamente é N2. E aí, uma bactéria, ela vai ajudar a prender, a fixar o nitrogênio. A gente chama de fixadora de nitrogênio. Então, ela vai fazer uma fixação do nitrogênio, que pode ser tanto feito na forma de gás, NH3, como pode ser feito na forma de um sal, por exemplo, NH4Cl. Tá? Tem muito cloreto no solo, então ele pode fazer fixação na forma de NH4Cl, que aí no solo ele fica dissolvido como NH4+. Aí ele vai sofrer um processo de oxidação. Então, do NH3, ó, NH3 e NH4, tá vendo? Ele passa por um processo oxidativo. Então, ele passa por um processo de transformação de nitrificação. Essa nitrificação vai transformar o NH4+, ou o NH3, em NO2 na forma de nitrito. O nitrito oxidado vai transformar-se em nitrato. E aí é na forma de nitrato que ele é melhor absorvido, seja pelas plantas, tá aqui uma plantinha,
seja indiretamente por um bichinho, né? Um bichinho, ele pode, por exemplo, comer a planta. Se um bichinho come a planta, esse nitrogênio na forma de nitrato acaba indo parar na formação do bichinho na forma de proteína, tá? O organismo, ele transforma o organismo da planta transforma aquele nitrato em proteína, e aí o bichinho vai lá e come a proteína da planta e acaba fazendo parte da composição dele. Seja na forma de planta, seja na forma de bichinho, quando eles morrerem, eles se decompõem e aquilo volta a se transformar em amônia. E aí o ciclo continua. Se o bichinho não morrer, se esse nitrato não for absorvido, pode ser que outras bactérias transformem ele em N2 de novo, tá? Pode ser que outras bactérias desnitrifiquem ele e transformem ele em N2. Então, de qualquer maneira, ele está num ciclo, que ele pode ir de N2, indo até N2 de novo, cíclico, ou ele pode ir de N2 a amônia, vai para NO2, vai para NO3, volta para amônia. Tanto faz, qualquer forma ele vai estar num ciclo, tá bom? A gente vai chamar esse ciclo de ciclo do nitrogênio. O nome das bactérias, isso é mais para biologia, tá? Então, como a gente está numa aula de química, eu não vou detalhar, né, bactérias nitrificantes, bactérias fixadoras de nitrogênio, tem nome, eu não vou, né, perder meu tempo com isso, porque a gente está olhando essa questão, apesar dela poder ser vista pela biologia, a gente está olhando o lado químico dela, como se você não soubesse biologia, você conseguiria matá-la só pela química. Bom, aí a gente precisa observar alguns detalhes, né? Toda substância simples tem NOx igual a zero, então o N2 eu não preciso nem fazer conta, o N2 é zero. A gente precisava saber, para matar essa questão, que o hidrogênio tem como principal NOx um NOx mais 1. Não é o único NOx dele, tá? Ele não tem NOx fixo, mas é o principal. Quase sempre o NOx do hidrogênio é mais 1. O NOx do oxigênio é basicamente menos 2, quase sempre menos 2. Então, esse você também precisava saber. Não é NOx fixo, mas é o principal NOx dele. Bom, no NH3, a gente vai chamar o nitrogênio de X. O hidrogênio, a gente sabe que vale 3, só que são 3 hidrogênios, né? Então, cada um vale mais 1, são 3 hidrogênios. Ao todo, eu vou ter mais 3. Joguei 3 para o outro lado, o nitrogênio vale menos 3. O NH4+, tem um detalhe de diferente. São 4 hidrogênios, né? Aí seria mais 1 vezes 4, tranquilo. Mas a diferença principal do NH3 para o NH4+, é que o NH3 é uma substância cujo NOx final dela, cuja a soma dos NOxes dela vai dar zero. Você vê que ele não tem carga. Se você olhar aqui, você não vai ver carga para ele. Mas o NH4+, ele tem essa carguinha aqui, ó, mais 1. E essa carga mais 1, ela entra aqui. Então, a soma de todos os NOx aqui tem que dar igual a essa carga, tem que dar mais 1. E aí, o nitrogênio vale X, cada hidrogênio vale mais 1, como são 4, tem mais 4, e o NOx é igualzinho. Da amônia e do amônio, aliás, é bom a gente falar sobre isso. NH3 é amônia, NH4+ é amônio. Então, presta atenção nisso, tá? O próximo composto seria o nitrito. Mesma coisa, o nitrogênio vale X, cada oxigênio vale menos 2, então menos 2 vezes 2. E aí, somando isso tudo, jogando para o outro lado, eu vou ter o NOx final mais 3. Observa que a soma dos NOxes aqui, quando eu somo todos os NOx, tem que dar menos 1, que é essa carguinha que aparece aqui, beleza? Então, a soma dos NOx tem que dar menos 1. E o nitrato, que eu vou fazer igualzinho ao nitrito, o nitrogênio vale X, são 3 oxigênios, cada oxigênio vale menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6, joga para o outro lado, menos 1, por quê? Porque a soma das cargas tem que dar menos 1, olha só, olha a carga menos 1 aqui. Então, a soma de todas as cargas, a soma de todos os NOxes tem que dar menos 1. E aí, a soma total vai dar mais 5, beleza? Então, botando os NOxes lá de volta, a gente viu que o nitrogênio em substância simples vale 0, o NH3 e o NH4, a amônia e o amônio, todos os dois deram menos 3, o nitrito deu mais 3 e o nitrato deu mais 5, que é o NOx mais alto, que é a espécie mais oxidada. Então, a nossa etapa do processo que ele cita no texto
que é a forma mais oxidada, é a letra E. Outra questão de ambiental também interessante, bem simplesinha essa, era só interpretação de texto. Ele vai falar do cimento, do concreto que é utilizado na construção civil. Ele diz que o concreto é uma mistura de areia, brita e água. Para quem não sabe, brita é uma pedrinha, tá? Já viram em obra que fica às vezes o pessoal, né, deixa até no meio da calçada e você às vezes quer passar, se tiver com um carrinho de bebê é um saco porque não dá para passar, com aquele monte de pedra encostada nas obras. É isso, é aquela brita, é aquelas pedrinhas que o pessoal compra para obra, tá? Ali diz que normalmente a areia ela é tirada dos leitos dos rios. A brita é fragmento de rocha, pedacinho de rocha. Mas aí o que ele faz? Ele vai tentar não utilizar essa rocha, porque às vezes para você utilizar a rocha de uma montanha, você tem que desmatar essa montanha. Então existem processos que vão utilizar coisas que já foram utilizadas, né? Coisas que já foram produtos de alguma outra obra, e aí ele quebra, e ele fala sobre isso aqui, né? Ele vai utilizar um material reciclado. E ele tá falando especificamente de utilizar concreto reciclado moído. Um concreto que já foi uma laje de uma demolição, um concreto que já foi um pedaço de uma casa, que já foi uma viga. O que ele faz? Ele quebra esse concreto. E ele fala em substituição ao particulado rochoso graúdo. Aí é que está a grande sacada. Por quê? A areia também é um particulado rochoso. A brita também é um particulado rochoso. Qual a diferença? Aqui a areia não é graúdo. Ela é pequena, ela é fininha. O composto graúdo a que ele se refere é a brita, ok? Então ele quer substituir esse material rochoso graúdo, que é a brita, por material concreto moído. E aí ele vai evitar o desmatamento, ele evita que montanhas sejam destruídas. Isso dá uma economia, ainda mais agora que a gente está falando muito da Amazônia, a gente está discutindo muito se desmata, se não desmata, se pode desmatar. A Amazônia, todo mundo sabe que o pessoal achava que ela é um grande pulmão do mundo. Não é bem pulmão, porque a maior parte do oxigênio que existe no mundo, na verdade, veio do mar, de algas, né? Na verdade, ele é um grande ar-condicionado do mundo, isso é verdade. Ele dá uma equilibrada muito grande na temperatura do planeta. Então, desmatar a Amazônia não é uma boa opção para aumento de temperatura. A tendência é que quanto mais a gente desmata a Amazônia, mais a temperatura do planeta vai tentar aumentar, porque é ele que dá uma regulada ali na temperatura, tá? Não tanto no oxigênio, porque o que ele consome de oxigênio é basicamente o que ele produz, mas é importante a gente observar que ele tem essa característica de refrescar o mundo, além de também ajudar a controlar o sistema de chuvas. Ele também ajuda a manter o ambiente úmido, porque ele consegue, né, demandar uma grande quantidade de gotinhas de água no meio ambiente. Isso a Amazônia também ajuda a fazer. Então, desmatar não é uma boa opção, tá? Ele vai obter nessa reciclagem um material com as mesmas propriedades da brita que nunca tinha sido usada. Então essa que é a parte legal. Você pegar um concreto que já foi usado, que tem brita ali, que é aquele concreto original, aquela viga, aquela laje, tem a brita ali. E aí você vai reutilizar, você vai quebrar e usar a brita de novo. Então, beleza. E aí ele fala que esse produto ambientalmente adequado, ambientalmente amigável, ele é gerado na obtenção da brita, né? Ele evita que brita seja extraída de outras rochas. Questão bem facilzinha, questão bem tranquila. Era mais uma questão de interpretação mesmo, beleza? Aqui tem vários tipos de brita, desde pedrisco, que é uma pedra bem pequenininha, até uma brita maior, uma brita mais larga. Depende só da necessidade que você vai utilizar, tá bom? E mais uma questãozinha, onde a gente vai falar sobre medicamentos, né? Hoje a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque tudo que é remédio que a gente toma é eliminado pela urina. Praticamente o que não for absorvido, e nem todo, você toma 1 miligrama de Novalgina, né, de pirona, tudo vai ser absorvido pelo corpo? Não, uma parte vai ser eliminada na urina. Quem toma anticoncepcional, quem toma antibiótico,
O que o corpo não absorver, provavelmente vai ser eliminado pela urina. E isso vai parar na água. Na estação de tratamento, esse material é retirado? Não existe nenhum tipo de tratamento específico que retire nem hormônio, nem medicamento, nem nenhum tipo de substância que você vai ingerir que não seja natural da água. A gente está, né, proposto a tratar isso numa estação de tratamento normal. Ou seja, isso vai ficar reciclando na água. Existem até alguns estudos de alguns homens que estão com problemas de potência sexual por estarem tomando hormônio feminino. E você diz, ué, homem tomando hormônio feminino, isso não é só, né, situação para quem quer ser trans e tal? Não. Tem lugares que as mulheres tomam tanto hormônio para não engravidar que esse hormônio está se concentrando. Lugares que a água ela fica sendo retratada e ela não se mistura, por exemplo, a outras águas e não se dilui, aquele hormônio fica sendo concentrado. Na Europa isso acontece muito, e a água fica cheia de hormônio feminino. E aí os homens estão com muitos problemas, câncer de mama, coisas tipicamente femininas, por estar tomando hormônio feminino sem a intenção de tomar. Porque quando o cara quer se transformar numa mulher trans, ele toma hormônio feminino. Ok, mas aí é da vontade dele, ele quer tomar para se transformar. Tudo bem, mas quando o cara não quer tomar e tá tomando sem saber, é complicado, né? Então, a questão vai falar mais ou menos isso, né? Então, tem uma parte da dosagem que é excretada de forma inalterada, tá? Então, a pessoa vai excretar antibiótico, hormônio, como eu falei, um monte de analgésico, anti-inflamatório, um monte de tipo de remédio. E aí ele quer saber que ação vai minimizar essa permanência nos recursos hídricos, né? O que eu posso fazer para diminuir a permanência desses compostos na água? Será que utilização de esterco, fezes, botar esterco no fertilizante vai ajudar a diminuir, né, a incidência desses hormônios? Não, né? Ampliação da rede de coleta de esgoto. Ampliação da rede de coleta de esgoto é uma possibilidade? Ampliar a rede de esgoto seria evitar esgoto a céu aberto. Descarte de medicamentos fora do prazo de validade em lixões, isso vai aumentar, né? Porque eu boto um medicamento de qualquer jeito lá no lixão, a água bate, ele se desfaz, aí mesmo é que esse medicamento vai parar na água, o solo vai absorver, não vai dar certo. Desenvolvimento de novos processos de extração de tratamento de efluente. Isso está interessante. Então, até agora a gente tem duas opções que estão interessantes. Reuso de lodo proveniente da estação de tratamento. Lodo, para quem não sabe, numa estação de tratamento, é aquele... Sabe quando você pisa numa água que está escorregando com limo? Aquele é um tipo de lodo, tá? E o lodo pode ficar agregado ali algumas substâncias. Então, reutilizar o lodo seria reutilizar substâncias que estão dissolvidas nele. Provavelmente vai ter antibiótico, anti-inflamatório, hormônio, tudo ali do mesmo jeito, tá bom? Então, as duas opções que estão um pouco melhores seria ampliação da rede de coleta de esgoto. Mas isso só não resolve. Esse é um extrator, tá? É uma opção interessante. Por quê? Porque se o esgoto não é jogado a céu aberto, não é jogado direto, né, no chão, no solo, provavelmente ele vai para uma estação de tratamento, beleza? Provavelmente vai diminuir a absorção do solo dessas substâncias, ok. Mas se na estação de tratamento eu não tiver nenhum processo que tire essas substâncias, que esteja preparada quimicamente para tirar essas substâncias, só recolher o esgoto não vai resolver o problema. Seria, como eu falei com vocês, essa opção é uma opção distratora. É uma opção que parece legal e é, óbvio, esgoto a céu aberto não é uma boa opção, mas não resolve 100% o problema. Vai resolver o problema se eu pegar esse esgoto, 100% dele, levar sim para uma estação de tratamento e na estação de tratamento eu desenvolver uma forma química de tirar essa substância de lá, tá bom? Então, galera, por hoje a gente fica por aqui de novo.
E semana que vem a gente volta a se ver com mais questões Enem, tá bom? Espero ver vocês aqui e eu peço que vocês deixem um comentário, deixem um like, se inscrevam no canal. Semana que vem a gente se vê de novo. Beijo, fui!